mais que não pareça, nem todo kaiju é irracional, cara. O Knife Head, por exemplo, foi o primeiro kaiju que forçou a humanidade a redesenhar todas as armas do planeta. E eu vou te mostrar a genialidade dele agora. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, cara, tudo tranquilo? Quando a gente assiste Círculo de Fogo, os holofotes quase sempre vão para o Slater ou para o Otashi que voava. Mas se você ler o livro oficial de artes do filme, o Pacific Rim Man, Machines and Monsters, você vai descobrir que o monstro que realmente mudou e provou que a humanidade estava sendo feita de idiota foi o Knife Head. Ele apareceu pouco, cara, mas deixou uma cicatriz no mundo que reescreveu a guerra. Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. O ano era 2020. Aquele momento era o que a ONU chamava de a Era de Ouro do programa Jäger. A humanidade estava simplesmente ganhando todas. Os kaijus das categorias 1 e 2 saíam da fenda e eram espancados até a morte com uma facilidade vergonhosa. Os robôs gigantes viraram brinquedos e peças de marketing. Os pilotos, como os irmãos Jansen e Rayleigh Beckett, que pilotavam o Gypsy Danger, não eram mais vistos como militares, eles eram estrelas. Eles davam entrevistas, apareciam na TV e lutavam com uma arrogância absurda. Fora que a população também perdeu completamente o medo do apocalipse. A guerra tinha virado um esporte de entretenimento e os humanos achavam que o oceano era o quintal deles. O problema é que o livro oficial do filme detalha muito bem é que do outro lado do portal os precursores não estavam apenas mandando monstros aleatórios, eles usavam a mente de colmeia, cara. Cada kaiju que morria apanhando transmitia dados táticos em tempo real para o antiverso. Os alienígenas perceberam duas coisas, cara. Primeiro, os Jägers dependiam demais do combate corpo a corpo desajeitado e de armadura pesada. Segundo, os pilotos humanos eram confiantes, afobados e tinham o péssimo hábito de abaixar a guarda antes da hora. E foi para punir exatamente esse ego inflado que eles fabricaram o Knife Head. Cara, o Knife Head ele rompeu a fenda no dia 29 de fevereiro de 2020. Quando ele apareceu nos radares da base de Anchorage, a assinatura tóxica dele marcou categoria 3. Só que os números oficiais dele assustaram os técnicos. O livro de produção mostra que ele media incríveis 96 metros de altura e pesava 8.700 toneladas. Cara, se você colocar ele na balança, o Knife Head pesava 4 vezes mais do que o próprio Gypsy Danger. Cara, ele tinha apenas 1.980 toneladas na sua primeira versão. Ou seja, a vantagem de peso e força física já era absurdo desde o primeiro segundo. E a construção desse bicho é uma das coisas mais geniais que o diretor Guilherme Del Toro já criou. Quando o diretor encomendou os monstros para a equipe de arte, ele colocou uma regra inegociável: nenhum kaiju poderia ser mágico ou ter formas impossíveis. E mais do que isso, tá, mano? Para poder homenagear os filmes clássicos do Godzilla e do Gamera da produtora Toho, o Del Toro exigiu que a silhueta do Knife Head parecesse com a técnica de Sweetmation. A inspiração física para a cabeça veio da mistura da biologia do assustador tubarão duende com o monstro japonês clássico, Giron. Ele foi o primeiro kaiju desenhado pro filme, cara, e o design ficou tão perfeito que ele ditou a regra visual de todo o resto do universo de Círculo de Fogo. O focinho de faca servia a dois propósitos letais, cara. O primeiro era hidrodinâmica. Por ser perfeitamente aerodinâmico na água, o Knife Head conseguia cortar as correntes do oceano e atingir velocidades debaixo d'água que nenhum Jäger conseguia acompanhar. Ele chegava rápido, cara, como um torpedo. O segundo propósito era a perfuração. A carcaça da cabeça dele era coberta por uma placa óssea densa, dura como diamante, cara. O objetivo não era dar cabeçadas cegas. A cabeça dele foi desenhada pelos alienígenas para agir exatamente como um projétil perfurante de tanque de guerra. Ele era tipo um abridor de latas, cara, gigantesco, focado em penetrar as blindagens de liga de titânio desses robôs Mark III. Mas o design apelão do Knife Head não parou na cabeça, cara. A primeira tática era o uso da bioluminescência. Ele tinha um padrão de linhas amareladas brilhantes no pescoço, pela barriga e pelas costas. Aquilo não era para poder enxergar no escuro, cara. Aqueles padrões brilhavam e pulsavam em frequências específicas para poder causar confusão visual nos sensores ópticos primitivos dos Jägers da época, dificultando a mira dos canhões. Muita gente que assiste ao filme focado na pancadaria nem repara que esse monstro não tem apenas 2 braços, cara, ele tem 4. Ele possuía 2 braços principais, que eram gigantes, largos e bem musculosos, que ficavam mais para trás do corpo, e esses braços
braços maiores também serviam para poder afastar a água, para poder nadar em alta velocidade e para travar também os membros dos robôs inimigos. Mas o verdadeiro perigo, para quem não sabe, eram os dois braços menores que ficavam no peito, terminando em 3 garras afiadíssimas com bioluminescência amarela. E juntando isso daí, a gente viu que a estratégia funcionou perfeitamente. A programação de combate do Knifehead era cirúrgica, cara. Ele usava a cabeça para poder furar a armadura, usava os braços grandes para poder agarrar os ombros da máquina e impedir o Jäger de fugir. E com o robô imobilizado, ele usava os bracinhos pequenos para poder arrancar mangueiras de fluido hidráulico, cortar cabos de reatores e cavar um buraco direto até a cabine de comando. Ele não queria esmagar o robô só por esmagar, cara. Ele ia direto nos pontos vitais do Jäger. Ou seja, cara, o Knifehead, para quem não entendeu, foi programado para caçar os pilotos dentro do Compod. E tudo isso que a gente discutiu se materializou no pior dia da vida dos irmãos Beckett. Quando o Gypsy Danger saiu da base em Anchorage, o Marechal Staker Pentecost deu uma ordem direta. Os irmãos Beckett deveriam esperar o monstro na linha costeira, onde a água é rasa e o robô tem vantagem de movimentação. Mas os irmãos, banhados na arrogância e no estrelato, viram nos radares que um pequeno barco pesqueiro civil chamado Salt Chuck estava no meio da rota do monstro em águas profundas. Eles desobedeceram a ordem direta, avançaram para o oceano profundo e salvaram o barquinho. Mas ao fazer isso, eles entregaram a vantagem de terreno para o Kaiju. A luta começa e o Gypsy Danger faz o que sempre faz, né, cara? Ele desce a porrada no bicho, domina o corpo a corpo e no clímax do desespero do Kaiju, o Rayleigh Beckett aciona o canhão de plasma do braço esquerdo. Ele dá tiros diretos na barriga do monstro. O Knifehead urra de dor, cara. Ele cospe sangue azul tóxico, acaba tombando para trás e afunda na água fria. O radar do robô zera, cara. A assinatura térmica do Kaiju desaparece. Os pilotos dão risada e comemoram a vitória. Missão cumprida. Mais um pra conta, certo? Ah, lógico que não, né, cara? É aí que a genialidade do projeto alienígena aparece. O livro oficial descreve que o Knifehead não estava morto. Ele sentiu o poder do canhão de plasma e, usando a inteligência que ele já tinha, ele tomou uma decisão que nenhum animal irracional tomaria. Ele desacelerou o próprio coração, esfriou o sangue, camuflou a própria assinatura térmica na água fria do Alasca e se fingiu de morto debaixo do mar. Então, assim que os humanos comemoraram a vitória, de repente o Knifehead ressurge em um bote silencioso e perfeitamente calculado pelo ponto cego das costas do Gypsy Danger. Ele ataca com fúria, cara. A emboscada é tão agressiva que ele arranca o braço esquerdo inteiro do robô com uma única mordida, jorrando faíscas. A máquina de quase 2.000 toneladas fica paralisada pela dor neural. Mas, mano, a crueldade e a inteligência dele se prova no golpe final. O Knifehead não ficou batendo de forma burra no peito do metal. Ele conseguiu mirar diretamente no Compod, cara, que seria a cabeça do robô. Ele cravou meio que o bico da faca no vidro temperado, cara, rasgou a blindagem de segurança e fisgou o Yancey Beckett lá de dentro, sugando o piloto para fora e jogando ele para a morte na tempestade. Foi a primeira vez na história da humanidade que um monstro conseguiu aplicar uma decapitação com precisão de franco atirador, tá, mano, em um Jäger. Ele cumpriu o objetivo dele perfeitamente. Depois de estragar o robô e matar o irmão dele, o Rayleigh Beckett, em um estado de choque, com o cérebro operando em um sistema feito para 2 pessoas sozinho, consegue alinhar o canhão de plasma do braço restante direto na cara do monstro e dispara a queima-roupa, matando o Knifehead em definitivo na praia. Só que aqui entra a frustração generalizada da grande parte de fanbase. O Knifehead apareceu por apenas alguns minutos na tela, cara. Ele é intimidador, tem os detalhes fosforescentes bem perfeitos, tá, cara? Entregou a melhor demonstração de inteligência animal da primeira metade da guerra. Só que muita gente acha que o diretor cometeu o erro ao matar ele nos primeiros 15 minutos do filme. Só que lógico, cara, que ele tem que ter potencial pra ser o vilão principal até o clímax do filme. Só que, cara, a morte dele teve um propósito narrativo obrigatório. O roteiro precisava de um monstro que fosse sujo, traiçoeiro, sabe, mano? E inteligente o suficiente pra quebrar o espírito invencível da humanidade e destruir a moral do protagonista. Pensa comigo, mano, porque o Gypsy Danger, no primeiro momento do filme, só tinha aquele canhão de plasma no braço, certo? Porque as armas de projétil funcionavam perfeitamente contra bestas que tentavam atacar de longe. Mas o canhão de plasma demora muito para poder esquentar e carregar e depois disparar. Quando o Knifehead cortou a distância, ele conseguiu agarrar o robô e cortou um dos braços dele, assim provando que o Gypsy Danger era inútil em um abraço corpo a corpo. Quando o Marechal Staker Pentecost e a Mako Mori reconstruíram o Gypsy Danger, transformando ele em uma versão Mark III analógico, eles analisaram os dados da derrota no Alasca. Foi exatamente, cara, a tática de proximidade do
Knife Head que inspirou os engenheiros a instalar as espadas de corrente nos braços do robô. A humanidade percebeu que precisava de lâminas letais, cara, retráteis e que não exigissem tempo de carregamento de bateria para poder lutar de perto. Ou seja, mano, sem o Knife Head naquela parte do filme massacrando a antiga configuração da máquina, o Gypsy Danger nunca teria as espadas que fatiariam a Otashi ao meio nos céus de Hong Kong e que conseguiriam prender o Slater no fundo do mar. O monstro que devia ter destruído a esperança da Terra foi, ironicamente, tá, o que forçou os humanos a consertarem as próprias falhas. E o legado dele não morreu naquela praia congelada, cara. O Antiverso percebeu que o formato do corpo e a tática do Knife Head eram tão absurdamente eficazes que eles reciclaram o código genético dele. Se você for nos arquivos de produção e olhar as modelagens tridimensionais da ILM, a empresa, né, de efeitos especiais, você vai ver que o monstro Mutavor, que quebrou o muro de concreto de Sydney, e o Scanner, que é aquele categoria 4 gigantesco com chifres e que defende a fenda do final do filme, usam a mesma base genética, cara, e anatômica do Knife Head. Eles são evoluções da mesma semente, sabe? Ele acabou durando um pouco na tela, mano, mas o estrago psicológico que o Knife Head fez no programa Jäger demorou meia década para poder cicatrizar. Meu parceiro, já deixa o like, segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.